Vai. Boa noite, estamos aqui mais uma terça-feira, a primeira terça-feira de live aqui da Policult do ano de 2021. Seja bem-vindo 2021, que esse ano possa ser bem diferente do ano passado, né? E que a gente continue com esse projeto da Policult, sempre trazendo temas atuais, temas importantes de serem discutidos, debatidos e refletidos. Para a gente conversar hoje sobre um tema que a gente acredita que é muito importante, o Márcio vai apresentar o nosso convidado. Você está silenciado, Márcio. Silenciei aqui por causa das crianças. Estou aqui com o Cleito Fofão, especialista em gestão cultural pelo SESC, cofundador e coordenador da comunidade cultural Quilombac, atuante no Centro de Defesa dos Direitos Humanos Carlos Alberto Pazzini, articulador do Plano de Enfrentamento à Violência contra Jovens Negros, Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio, integrante do Movimento Cultural das Periferias. Seja bem-vindo, Cleiton. Olá, eu que agradeço aí o convite, agradecer ao Mendes, a Suiane, estamos aí para trocar uma ideia. Beleza. Cleito, apresenta um pouco para nós a Quilombac, né? Da fundação, de onde surgiu o sonho até os dias atuais. Então, a comunidade cultural Quilombac, ela surge em 2005, né? Através de um grupo de jovens na perspectiva de pensar em desenvolver cultura e arte dentro do bairro. Infelizmente, o bairro de Perus sofre com a questão da vulnerabilidade dessa cidade em diversas frentes, né? Uma delas é a cultura. O bairro não tem muito investimento, né? Não tem muito investimento, casa de cultura não existe aqui nesse território. O que existe como um espaço cultural cedido pelo Estado era uma biblioteca municipal, né? Para uma população que chega a mais de 200 mil pessoas na região. Então, a gente vê a carência que é o território, né, em uma frente de políticas públicas. Então, foi nessa perspectiva que a gente começa a trabalhar as manifestações artísticas, em especial a cultura negra, dentro da comunidade cultural Quilombac, e a comunidade, ela surge por conta dos tambores, né? Era um coletivo, um grupo que trabalhava os ritmos regionais, né, através da percussão. Por isso, quilombac, quilo de quilombo e baque de batida, dá referência aos tambores. Os tambores é o que nos guia, né? É a nossa frente que lidera aí o nosso trabalho. E foi nessa perspectiva a gente abriu abrimos as portas, não só para ser um coletivo de ritmos percussivos, mas sim abrir outras frentes. Aí foi aí que vários outros jovens se juntaram conosco, cada um cedendo um pouco do que sabia da sua arte, né? Então aí a gente começa a ampliar as nossas ações. Então foi a partir de um trabalho voluntário dentro do território, dentro da comunidade, que a gente consegue desenvolver esse trabalho. Então é a força das pessoas, uma fortalecendo a outra, que deu origem a todo esse plano aí que a gente faz no território. Então, um trabalho em rede com a questão do trabalho voluntário, de entender a causa, né? Hoje a gente rompe com essa questão do voluntário, né? Pensando na perspectiva de trabalho e renda para as pessoas entender a cultura como trabalho, né? Isso é muito difícil. A gente tem esse enfrentamento que qual é a sua profissão? Você fala, sou artista, né? Fala, a sua profissão, artista é a segunda opção, né? Isso você vê, é muito evidente, né? Em diálogo. Pergunta junto, né? E o que mais que você faz para ganhar a vida? Não, estou falando de emprego, né? Emprego. Você faz o quê? Porque também a gente tem essa questão difícil, né, de desenvolver esse trabalho artístico. A gente tem que ter uma outra opção para
formar a nossa renda. Então, as pessoas já se acostumam com essa questão, né, desse assunto. Mas a comunidade, ela surge a partir de 2005, nessa perspectiva, e aí a gente, juntando a força da comunidade, a gente começa a construir, cada um fortalecendo um pouco que tem, né, e aí a gente começa a ampliar, formando essa rede de artistas, educadores, professores, movimentos sociais, e aí a gente mudamos para um espaço maior, que foi o que a gente teve uma luta aí de compra do espaço, né, e que foi também construído coletivamente, com diversas oficinas, com diversas ações diretamente para o desenvolvimento sustentável local do território, né, e aí a gente amplia as nossas ações, forma outras redes, aí a gente começa a trabalhar não só no bairro, né, na Noroeste, em Perus, mas pegando a parte da Noroeste, e aí fazendo trabalho junto com coletivos da Brasilândia, do Jaraguá, de Taipas, do Morro Doce, e construindo coletivamente, um fortalecendo o outro, e esses coletivos fazendo ações também de desenvolvimento local, e aí a gente começa a formar uma rede grande dentro, né, das periferias. Isso tem um contexto histórico, né, dessa formação. A periferia sempre teve atuante para um desenvolvimento social do seu território, por garantias de direito. Então, a gente só é um desdobramento, né, vem da luta das ocupações, né, do território, vem da luta das SEBs, né, trabalho das SEBs dentro das periferias, veio os partidos políticos, o movimento hip hop, e hoje é o movimento cultural que faz esse trabalho, então a gente só vem no desdobramento, mas foi a partir desse desdobramento, a partir do movimento hip hop, como as pessoas, os jovens da periferia se assumem, né, trazendo essa subjetividade à tona, ele consegue fazer um trabalho mais efetivo, ele se reconhece como, né, morador desse território e pensa em propositivas para mudar e valorizar esse território. Então, né, isso a gente vê muito na questão do rap, fazendo essas denúncias, a partir de assumir esse sujeito periférico, que a gente diz, Tiara Ju diz lá na Leste, que a gente toma essa noção de si e tenta mudar a nossa realidade, através de diversas ações. Aqui a gente chama de civirologia, né, que é o corre das pessoas em sobreviver dentro de um território vulnerável, né? E a gente vem fazendo um trabalho artístico com outras propostas de geração de renda também, porque a gente entende a cultura como um trabalho, né? Um trabalho como outros, né? Então, a gente incentiva esses jovens, né, do território a investir e conhecer essa área, né? A área artística, pensar no seu dom, né, um dom pessoal, porque cada pessoa tem uma arte guardada, e a gente incentivar isso, porque, infelizmente, na periferia, os jovens são castrados disso, né, por não ter tanto incentivo, e aí a gente vê a vulnerabilidade tomando conta da juventude dos bairros. Então, a partir do momento que a gente começa a fundar espaços coletivos que façam atuação de pensar em dinâmicas, né, de desenvolvimento, pautado pelo desenvolvimento desses jovens, a gente consegue fazer uma transformação local. Então, é isso que a Quilombac vem fazendo durante esses 15 anos de ação aqui no bairro. Então, é um pouco da perspectiva mais ampla, assim, dos trabalhos. Além disso, a gente tem as oficinas, né, tem teatro, tem circo, tem dança, tem o cursinho popular, né, na Uneafro Quilombac, que a gente faz também o trabalho com esses jovens, porque é um dos caminhos, enfrentar essa muralha, né, esse funil que é o vestibular. A gente sabe que é muito desigual a disputa, né, naquela prova, foi até agora, domingão, né, mas a gente tem que incentivar e né, furar, entrar por essas frestas e avançar nesse lugar acadêmico que também é nosso por direito. Então, a gente também tem esse incentivo, além de fazer um plano de desenvolvimento sustentável local, que eu vou contar mais à frente, mas
passo a bola para vocês. Olha, eu acho a ideia assim da quilombar que ela é genial, assim, ela é extremamente importante. E eu fico pensando, enquanto você estava explicando como vocês fundaram, eu fiquei pensando assim, o que que você fazia na sua vida, né, pessoal, particular, assim, o que que você estava fazendo que veio isso assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, a gente precisa. O que que deu esse start, assim, esse estalo de não? É comigo, eu que vou tomar frente desse negócio, eu preciso fazer alguma coisa, não posso ver esses jovens indo por esse caminho, não posso ver isso, ninguém fazendo nada, eu posso fazer alguma coisa, eu posso contribuir de alguma forma, eu conheço pessoas que também podem contribuir de alguma forma. O que que deu, assim, o estalo no Cleiton, que fez o Cleiton, vamos fazer alguma coisa, vamos... O que que deu esse estalo lá em 2005? Você consegue pensar nisso? Consegue lembrar Não, disso? isso aí é muito louco. É a partir das nossas reflexões que a gente segue, né, um caminho e acredita nele, né? A gente vem de uma formação aí que sempre fortaleceu o outro, né? Dos mutirões, nessa perspectiva de educação freiriana, né? Então, de comunhão, participei de alguns movimentos sociais também nessa perspectiva, colaborava com o MST aqui no território, então me deu uma base de formação, acompanhei as lideranças mais antigas do bairro também nessa perspectiva de sempre estar fortalecendo a comunidade, pensando na coletividade. Então, acho que a gente segue esse propósito de a gente ser solidário com o outro, né? E também fazer o levante, porque a gente não faz, a gente tem poder e essa é a potencialidade que a gente incentiva. A gente consegue fazer as coisas, né? É ruim quando a gente está sozinho, mas quando a gente está, né, um fortalecendo o outro, a gente consegue desenvolver isso. Então, eu acredito nessa possibilidade, né, da coletividade, um fortalecendo o outro, por isso que a gente vem nessa, muito tempo atrás, aí 15 anos atrás, a gente pensou nessa perspectiva, de falar, não, vamos fazer, só que foi tendo outras proporções e a gente teve que assumir, né, então, é essa frente que não sabia que ia chegar nesse boom, a proposta era fazer uma ação local que desenvolveu, ampliou mais dentro do território, e isso é bem importante, porque muitos jovens ligados aqui no território, fortalecendo o desenvolvimento dele, pensando na perspectiva dessa memória local aqui do bairro, né? Então, acho que o que me motivou foi isso, foi a vivência nos movimentos sociais, foi a vivência aí com lideranças locais, mas tem mais experiência, né? Vivenciaram outras frentes de luta, né? E a gente tem a memória dos queixadas aqui, o resgate da história da luta da união e firmeza permanente, que é o lema desses operários. Fala um pouco mais sobre ela. Fala que é muito interessante essa história aí dos então, queixados. A luta dos queixadas é uma luta histórica na qual muita gente não conhece aqui no Brasil, né? Que é uma história, é uma luta nacional. Porém, a gente resgata essa memória também por vivenciar com alguns operários que organizaram essa greve. Essa foi uma história dos operários queixadas, que é da primeira fábrica de cimento do Brasil, a Portland Perus, né, que está aqui no território, que está aqui no bairro, e foi a partir dela que desenvolveu toda a construção operária, as lutas locais aqui dessa região, e o desenvolvimento do bairro. O bairro surge a partir da fábrica, né? Então, esses operários fazendo frente ao mau patrão, né, o Abdala, organizaram diversos piquetes, pequenas greves, né, e até chegar à maior greve, que foi a greve de 7 anos, que perpassa pela ditadura militar, né. Então, ele inspirado na luta da não violência, né, inspirado em Gandhi e Martin Luther King na época,
o Mário Carvalho de Jesus, que era o advogado do Sindicato dos Queixadas, trouxe, né, essa frente de luta, que teve a formação lá do Padre Lebré, né, então ele trouxe esse movimento de luta, e os operários aqui, os operários que eram os brutão de quebrar pedra, né, trabalhando na fábrica de cimento, os caras quebravam pedra até morrer e virar o cimento, né, consegue entender essa proposta e mantém essa luta. Então, foi a partir daí que eles conseguiram travar uma greve de 7 anos, né? E de 62 a 69. 7 anos, gente. 7 anos é muito tempo. Muito tempo, e a gente não conhece essas lutas, né? Essas lutas tinham que estar nos livros didáticos de todas as escolas, porque foi a partir daí que se desdobra organizações sindicais, né? A questão lá do ABC, né, do sindicato do ABC, os operários daqui do sindicato iam lá dar formação para o sindicato deles de organização, sabe? E a gente tem um desdobramento dessas organizações sindicais até chegar o primeiro operário presidente. Então, é um desdobramento de organização, né? Aqui da organização desses operários, cria a Frente Nacional do Trabalho, né? Uma das primeiras frentes de lutas operárias que teve no país. Então, é uma organização muito simbólica, assim, né? Você tocou no ponto. Desculpa, você pode continuar. E o bairro mantém essa perspectiva de luta. O bairro é um bairro de luta, né? Você tocou num ponto muito chave, que é a questão da organização, né? Para quem tem uma noção do que é uma greve, gente, eu já passei 100 dias de greve, né, no estado, em 2015. E já foi um aperto, porque você fica sem receber, né? Você tem que pensar no sustento da família. E 7 anos, são 7 anos sem receber. Então você precisa toda uma organização para isso. E um tempo também, gente, é de 62, 69, é um pouco antes da ditadura militar, até no auge do AI-5, quando os movimentos sindicais eram proibidos nesse país, né? Então você tem uma organização entre os trabalhadores, um senso de coletividade e de união, né, Cleiton? Que é muito forte, né? E então isso mostra, né, o quanto que já é resistência, né? Então o bairro nasce da fábrica, né, que constrói Brasília, né, praticamente, todo cimento ali para onde aquele presidente está sentado lá, para o qual ele anda, veio do Perus, né? E a resistência nasce ali da fábrica. Para quem não conhece, é um espaço enorme. É um espaço enorme que está lá abandonado, né, Cleiton? E sim, uma disputa também, né, judicial grande ali por trás de tudo isso, né? Porque é um espaço subutilizado, e atendendo aos interesses da especulação imobiliária. Mas antes de entrar nesse ponto, gostaria que você explicasse um pouco sobre o Perus, né? Para quem não conhece Perus, para quem não é de São Paulo. Porque, geograficamente, Perus é interessante para quem não é de São Paulo. É um dos poucos bairros que, para você ir até ele, pelo caminho mais curto, você tem que pagar pedágio. E pelo caminho mais longo. E tem um outro caminho, lógico, que você não paga, mas é um caminho mais longo, que é pela Raimundo. Né? Explica um pouco mais sobre Perus, a questão geográfica e sociocultural, e também ali os entornos ali, Brasilândia, por onde vocês atuam. Então, Perus é o último bairro sentido noroeste, né? Sentido noroeste pega a linha do trem, sentido a linha Rubi, né? A linha 7, sentido Francisco Morato. Perus é o último bairro, né, para essa região. A gente tem uma luta aí simbólica pela localidade, a gente se diz da noroeste. Teve um racha aí, antes era, não, você é da oeste, não, você é norte. A gente está no meio, não está nem na oeste nem na norte, nós é noroeste por conta da Serra da Cantareira. A gente está atrás da Serra da Cantareira, a Serra da Cantareira divide a norte, então a gente não está na norte. E também a gente não está na região, né, mais central ali da oeste, que é um outro lado, né? O pessoal fala que é Pinheiros, aquela região ali é uma região pequena. Então a gente fala, então vamos acertar os ponteiros, nós é noroeste.
E aí a gente faz uma frente aí pela luta da Noroeste. É um bairro com grande vulnerabilidade social, aqui o bairro de Perus, e o bairro de Perus a gente pode pegar a região do Morro Doce, que é administrado pela mesma subprefeitura, que também é um bairro de luta aí construído pelos mutirões de moradia, né? O bairro de Perus também vem nessa perspectiva. A gente entende aí um processo muito difícil, a questão da moradia. Então, o bairro ele começa a surgir nessa perspectiva. Ele hoje tem uma população de quase, acho que 200 mil pessoas, porém, diversas vulnerabilidades, tanto na questão, né, de escola, de trabalho, a questão da violência também é grande, assim, né, mas a gente vem tentando fazer um trabalho nessa perspectiva de amenizar e incentivar outras frentes aí no território. O bairro está do lado aí da Brasilândia, de Jaraguá, Morro Doce, sentido Francisco Morato, é a Bacia do Juqueri, que a gente trabalha, né, falando geograficamente aí, é a Bacia do Juqueri, que pega desde daqui dessa região de Jaraguá, vai até Morato, ali atrás de Morato, ali, né, nessa perspectiva. Porém, a gente faz um recorte que, dentro de um desenvolvimento sustentável local, a gente faz um trabalho dentro da região de Perus, Jaraguá e Morro Doce, na perspectiva do desenvolvimento do museu, né? E o bairro é vulnerável de espaços culturais, de escola, a população é muito grande, né? A questão de transporte também é difícil, dos meios de transporte é a linha férrea, é o processo mais rápido para você chegar nas regiões centrais, então a população, através desse transporte, é muito grande. Então, por isso que a gente tenta um incentivo dentro de um plano de desenvolvimento sustentável local, aumentar a questão de gerar uma economia dentro dessa região para a gente romper com esse translado aí dentro do trem, as pessoas nesse processo de manhã vai para o centro e volta à noite, dorme e continua essa rotina, né? Então, a gente vem na perspectiva de pensar uma economia e gerar dentro onde as pessoas possam trabalhar e morar no mesmo local, como já aconteceu na questão do processo da fábrica, né? As pessoas trabalhavam na fábrica e moravam em Perus, né? Então, não tinha esse deslocamento, que é a maioria de uma grande dificuldade nas periferias, ter esse deslocamento. Então, muita gente faz esse processo, né, de onde eu posso gerar renda tem que ser na região central, né? Então, ir atrás de subempregos, né? Que as pessoas vão, principalmente os jovens, vão para trabalho de ficar atendendo no sabe? E a gente tem na perspectiva de fazer essas pessoas refletirem, pensar na questão de resgate da memória, né? No entendimento de manter isso ativo e valorizar esse território como um museu por diversos momentos históricos que aconteceu nessa região. Então, a gente tenta pensar nessa linha aí para amenizar a vulnerabilidade do território. Beleza. A Bruna Macedo, né, que você conhece só um pouquinho, ela pergunta o seguinte: como foi a participação da Lei de Fomento à Periferia? Qual a importância desse incentivo hoje para o desenvolvimento do território? Boa pergunta, hein? Então, a lei de fomento à periferia é uma frente muito importante, né, na qual a gente vem debatendo, né, que é um incentivo na arte e na cultura, porque, infelizmente, a cidade de São Paulo, ela não investe nem 1% de todo o orçamento, né? A gente vê tanto de desenvolvimento em arte e cultura, na questão turística, né, por conta desse desenvolvimento, e a cidade, ela não investe nisso. Então, uma das frentes que a gente organizou é pautar essa questão de investimento orçamentário dentro da cidade, porque
desse 0,7% de orçamento, 70% fica alocado no centro. Então, a gente fala, já não tem dinheiro, já é 0,7. Desse 0,7, 70 fica no centro, né, para mais ou menos 2 milhões de pessoas. E 30% na periferia expandida, uma população de 9 milhões. Então, ele falou, tá errada essa conta, não bate, né? E aí foi na perspectiva que a gente juntou com essa rede que a gente construiu pela militância das pessoas, por acreditar no desenvolvimento pela arte, pela cultura, mas a cultura, falando da cultura como ferramenta, mas pela garantia de direitos sociais. Então, a gente vê que hoje os espaços culturais são os primeiros a se organizar, tanto em ação cultural, mas como em ação de fortalecer as comunidades. A gente vê, igual aconteceu na pandemia, quantos coletivos culturais não fizeram arrecadação, né, de alimento e foram doando para a comunidade, né, nesse formato de organização. Então, vira uma referência tanto, né, artística pelo desenvolvimento do território, mas é uma frente social, uma frente de luta para pensar na garantia de direitos da população. Então, nessa perspectiva, a gente se organizou com diversas lideranças de coletivos da cidade e pensando, não, vamos fazer uma frente pautando isso, né, dentro do orçamento da cidade. Aí a gente se organizamos, foi aí que a gente sentou e escreveu uma lei de fomento à periferia. Então, diversas coletividades sentamos junto e pensamos, vamos escrever uma lei, então, de incentivo. Lemos diversas leis, né, isso, processo em 2013, que foi quando a gente ocupou também uma discussão que estava tendo sobre a questão da cultura, né? Então a gente fez uma frente periférica e ocupamos esse espaço. Foi aí que aí saiu o Fomento à Cultura, saiu como segunda pauta, né? Dessas frentes de desenvolvimento cultural. E aí a gente começou a trabalhar pensando nessa escrita. Então aí a gente fala, cara, como escreve uma lei, né? Que difícil. Aí a gente estudando diversas frentes de incentivo cultural e como montando no nosso olhar, né? E aí começamos a fazer a movimentação com as coletividades periféricas, e aí, após 3 anos na perspectiva de escrita, a gente foi atrás para sancionar essa lei, que era a gestão da Haddad aí, e aí a gente, né, levantamos a campanha pela Lei de Fomento à Periferia, defendendo o óbvio, porque não era para nós estar escrevendo lei, sim os vereadores que a gente coloca lá, mas eles não têm esse entendimento como na distribuição do orçamento, né? O óbvio é área. Acho que houve uma travada aí. Travada? Peraí, e voltou. Aí a gente foi nessa perspectiva e construímos uma lei de fomento à periferia que incentiva só coletivos culturais das periferias. Então, a gente fez uma divisão geográfica dentro da cidade de São Paulo, e aí fizemos a distribuição pelo IDH das pessoas, né? Quem recebia menos de um salário mínimo pelo IDH, foi aí que a gente fez o mapeamento da cidade. Então, as áreas vulneráveis são as periferias extremas, a área 3, que recebe 70% do orçamento dessa lei, né? Então, a gente inverteu a caçamba. Aí, desses 30, 23 para a periferia já mais desenvolvida e 7% para o centro, pensando no centro, a periferia do centro, né? Os cortiços, as favelas, né? O pessoal migrante, é a periferia central que a gente não vê na correria, mas ela existe dentro da cidade, dentro do centro, que também recebe uns 7%, pensando em incentivar esses coletivos que já têm um contexto histórico de desenvolvimento. Então, é a partir daí que a gente também injeta dinheiro nessas regiões, porque um orçamento hoje chega a 340 mil para um coletivo.
ainda 340 mil para ele desenvolver o trabalho que ele já vem desenvolvendo, né? E aí a gente movimenta também a economia local, porque é 370 mil investido nesse território. Então ele vai pagar a costureira, vai pagar o serralheiro, vai movimentar esses recursos dentro do bairro, né? Que é um incentivo que a gente tenta fazer no nosso território. As pessoas consumir comércio local, porque aí a gente começa a gerar desenvolvimento no território. E nessa perspectiva, os coletivos, a gente está na 4ª edição dessa lei, os coletivos se organizam e constroem sedes e pensam também nessa perspectiva desse desenvolvimento, né? Então, a gente está injetando, é o meio de puxar um pouco desse dinheiro que não chega para dentro dos territórios. Então, ela foi muito importante nessa construção. Hoje a gente está numa perspectiva de pensar uma outra ação para os blocos de ocupações, são esses espaços ansiosos que esses coletivos ocupam e faz esse desenvolvimento, pensando em uma proposta de lei também para incentivar esses blocos coletivos, pensar numa gestão compartilhada desses territórios, desses locais, junto aí com a prefeitura. Então, é mais uma frente que avançou muito, foi muito importante a efetivação dessa política pública para o desenvolvimento territorial, ainda mais a cultura, né, aí a arte dentro desse território. Então, a gente municia as pessoas em poder desenvolver isso com qualidade, né, com material, e isso está sendo bem importante para as periferias e para o movimento cultural das periferias na qual construiu essa lei. Aqui, certo. Bom, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? A periferia também ela quer arte, a periferia também ela quer diversão. A gente tem direito a isso, né? Exato. É um direito, a gente tem que entender que é um direito, não é dever né? É dever de cumprir isso o Estado, né? Fala um pouco para nós, Fofão, sobre a periferia, né, Perus, ali, o que vocês participam, não só consumidor, mas também como produtora de arte. Né? A arte que vem da periferia, que permeia a periferia como um todo e não chega ao centro. Né? Nós temos grandes cantores na periferia, nós temos grandes literatos também, poetas. Né? Fala um pouco também sobre esse universo que permeia. Então, a periferia ela é construída através da ciberologia, como eu falei, né? Então, a gente tem uma rede muito, muito forte, né? Um dos lugares que mais produz cultura é a periferia, porque a periferia ela tem essa capacidade, né? A capacidade de movimentar, de fazer o diferencial, porque é a luta de cada um pela sua sobrevivência, né? A gente fala que isso para nós é capacidade e potencialidade, porque se a gente pensar numa chefe de família que cuida de 3, 4 com salário mínimo, isso é muita potencialidade, né? Então, esse é o valor que a gente dá dentro do território. E aí a gente vem nessa perspectiva de pensar esse desenvolvimento das periferias e valorizar essa frente. Essa rede, uma rede cultural que existe na periferia, ela tem ligação em diversas periferias, tem um circuito periférico, né, que a gente participa disso como um movimento de organização, né, mas a gente não tem essa valorização pelo olhar do Estado, né, esses artistas, eles ficam à mercê, por isso que a gente fala, não, o artista tem que ter um trabalho porque não é reconhecido, né, então a gente tenta valorizar isso, a periferia, como um dos polos artísticos, né, de desenvolvimento, existe em diversos locais, a cultura, ela está fazendo diversas ressignificações de espaços, a gente vê isso, né, as praças sendo ocupadas, os bares, né, que tinham um olhar como o lugar da destruição, hoje é lugar de construção de saraus, de construção de eventos,
Isso já é um diferencial, né? Tem que transformar esse olhar que existe por conta de uma mídia que vende, né, tanto a vulnerabilidade desse território, e a gente não valoriza e potencializa essa capacidade de produção nas periferias. Então, as pessoas produzem a todo momento, elas não param, né? A gente vê diversas ações em diversas periferias, uma mais criativa que a outra, isso que é o legal, cada um tem com a sua criatividade, e isso formando uma rede muito potente nas periferias. Então, a gente se identifica também pelas ações, né? Ah, não, a Quilombac está na região de Perus, né? Sarau da Brasa, Brasilândia, tem o Sarau do Bim lá na Zona Sul, tem o Sacolão das Artes, que era uma ocupação também na Sul, tem o Pombas Urbana na cidade de Tiradentes, que são espaços de referência, e isso incentiva outras ações dentro do território, igual aqui em Perus, a gente, com a ação da comunidade Quilombac, isso reverberou para outras ações, hoje a gente já tem mais duas casas de cultura, né, é ocupação, mas a gente está na luta de transformar e efetivar como casa de cultura, a gente conseguiu um avanço, já passamos prédio, mas a gente está pensando na perspectiva de transformar a casa de cultura, mas com uma gestão compartilhada, porque os espaços deram certo com as ocupações, né? Então, foi um trabalho que a gente construiu de uma formação, né, dentro da comunidade, a gente dava um incentivo para os jovens pensar na perspectiva de produção cultural, foi aí que a gente fez um mapeamento do território e ocupamos esses dois espaços, né? E aí a gente vê, desses espaços já criou diversos outros coletivos, e isso vai ramificando, né, dentro da periferia, e incentivando as pessoas, igual hoje a Casa de Hip Hop de Perus, ela tem diversos dançarinos, né, e dançarina no território. Uma das referências de Birguil é também do território. E agora a gente, com o break aqui, a gente tem uma escola de break que vem gente de diversos lugares, de outros países, treinar aqui no território, porque aqui é uma frente muito forte. E agora entrando na Olimpíadas, aí tem um outro olhar, né? Porque aqui já é uma escola de break, né? Agora sendo reconhecido como um jogo olímpico, né? Dá um respaldo maior pela ação que vem construindo dentro desse território, né? Então a gente vai vendo as ramificações e esses coletivos, pequenos grupos de jovens se organizando e se manifestando. E a manifestação que a gente faz é, como dizia Preto Góes, arte pela arte nunca não. Sempre reivindicando a garantia de direito do nosso território, né? A arte, ela tem esse poder, né? Ela é entretenimento, né? E ela é reflexão, né? Ela é luta também, né? Eu tenho formação artística na área de teatro. Então, assim, quando você fala que a gente precisa. Quando a gente fala que quando eu falava, né? Não, sou atriz. Sim, mas e você paga as contas com o quê? Né? Eu escutei muito isso. Mas o que mais você faz para ganhar dinheiro? Né? Eu não podia ser só isso. Isso era uma das questões que você falou e que eu fiquei pensando, me recordando. E você falou das oficinas, né? Que vocês têm as oficinas, tem as oficinas de teatro, né? Tem as oficinas. Agora tem a escola de break, tem tudo. Nossa, fantástico, fantástico. Mas aí eu fiquei com uma curiosidade sobre o teatro. Vocês não utilizam a ferramenta do teatro como ferramenta de luta também? Tipo, o teatro do oprimido, uma coisa assim, bem freiriana também? Então, aqui, uma das ocupações que a gente tem dentro do território é a ocupação Canhoba, que é quem faz a gestão lá é o Teatro Pandora. É um coletivo de teatro que só trabalha fazendo um contexto histórico local, assim, né? Então, eles fizeram a peça sobre a luta dos queixadas, eles estavam com a peça agora nova, que é a Comum, falando da bala comum do bairro, né? Bala comum da ditadura, e mantém as outras atividades. É um outro polo, igual daquele Quilombac, que mantém o desenvolvimento ao redor daquele território na ocupação. Né? Então, eles trabalham só parte teatral, trazendo diversos coletivos para reivindicação, fazendo diversas frentes aí, a partir da organização pelo teatro. É a outra ocupação.
E nessas oficinas que vocês desenvolvem, né, que vocês ministram, qual é o público, a idade? Eu fico pensando a idade. Qual que é a idade deles? A partir de que idade eles se interessam? Digo, quero fazer isso também. Eu vou entrar aqui nessa oficina. Deixa eu conhecer qual é desse movimento. A partir de que idade que eles começam a chegar assim para se aproximar do movimento, da comunidade? Tem diversas idades, né? Assim, tem a juventude, né? Que é o momento que está se descobrindo, né? Então, gosta de experimentar diversas coisas. Mas, igual na casa de hip hop, veio muitas crianças, né? Então, hoje, igual, tem diversas crianças de 10 anos que dança break, que dá moinho, que, dá pavora vários dançantes pra caramba. O desenvolvimento você vendo, às vezes, pra caramba, que importância que é isso, né? E eles não tinham incentivo, ficavam pulando, tipo, à beira do rio, de um lado para o outro, gastando energia assim. E a gente só encaminhou e pagar essa energia de outra forma. Hoje tem uma frente de jovens e crianças, que é a Break Kids aqui, que ganha diversos campeonatos, né? Então, depende da localidade. Lá na Canhoba a gente tem incentivo também para criança, né? Então tem um processo lá de um coletivo de brincadeiria que faz um trabalho lá com as crianças. Isso já começa a estimular, né? Mas a comunidade, ela trabalha mais no foco da juventude, né? Porque a gente pega também a parte da ação, da arte, da cultura, mas a gente joga a parte política em cima, na produção, e fala, a formação aqui é política. É política para a gente debater lá fora, né? Os nossos interesses, né? Para pensar no desenvolvimento do território. Então, a gente tem essa perspectiva de formação política, de identidade, né? Trabalhando questão de afetividade também. É um lugar onde as pessoas possam se fortalecer, porque do portão para fora o pau come, né? A polícia batendo nos moleques, é muita loucura, né? Então, a gente tem que se organizar, passar né, os seus direitos também, que isso é negado. Então, muitos jovens apanham aí pela polícia também, achando que está certo, e isso não está, né? A gente vê o abuso que acontece, né, por conta desses jovens também não ter esse conhecimento, né, até na questão da abordagem. Eu sei que também a gente não pode querer debater, que a gente também vai, né, do mesmo jeito, mas já é uma possibilidade deles entenderem a garantia de direitos deles e poder praticar isso, né? Então, a gente trabalha também nesse viés, né? Trabalhar a arte, mas a política junto. Então, a gente tem pessoas mais velhas, a gente teve um processo de teatro que era só com pessoas mais velhas, né? Contando a história do bairro, foi bem legal também. Mas a gente trabalha com diversas populações, igual o grupo de percussão são de diversas idades, é bem legal, assim, a interação da comunidade, né? Ok, Cleito, você participa de uma rede de proteção, né, a esses jovens, né? Explica um pouco mais sobre a atuação dessa rede. Então, a rede de proteção e resistência contra o genocídio é uma rede aí que foi construída em 2017, né, a partir de um seminário falando da questão do juvenicídio, né? E aí essa rede se juntou a diversos coletivos, né, que pauta a questão de garantia de direito. Então são diversos centros de defesa também, coletivos, movimentos sociais, advogados. Então juntou uma frente para fazer essas denúncias que acontece de violação de direito por parte do Estado, né? Porque os maiores, né, violadores de direito é o próprio Estado, através da segurança pública. Então, a gente faz a denúncia, a gente faz esse mapeamento dentro da cidade, e a gente tem outras localidades, não só São Paulo, mas no ABC a gente está atuando, em Osasco, a gente faz a denúncia dessas violações, faz o mapeamento, onde os territórios que estão tendo mais violações, né, da mão do Estado, e faz a articulação junto com o Ministério Público para intervir nesse processo. A gente trabalha também junto aí com a Defensoria Pública, fazendo formações né, dessas localidades, mas ser mais um espaço de denúncia ativa
e questão de julgar também essas violações. Então, a gente vem uma rede que faz essas denúncias, que organiza, acompanha os casos, fortalece as famílias, porque, infelizmente, quem mais sofre, né, são os familiares desses jovens, que a maioria são os jovens que são mortos pela mão da polícia aí, e a gente tenta amenizar e ir atrás de justiça para essas famílias aí, né? Então, é um processo bem organizado, mas precisa de mais mãos para poder potencializar mais ainda essas denúncias, porque se a gente não denunciar, vai continuar do mesmo jeito que as pessoas estão morrendo, né, por conta da sua cor, né, por conta da sua vestimenta, e não tem nenhum direito de reivindicar isso, né, morre, fica quieto, acabou e já era, e isso aconteceu muito pesado aqui no nosso território, né? A gente tem um exemplo aí da Vala Comum de Perus, que foi um processo de violação de direito, né, que o pessoal tentou esconder os corpos, na qual o Estado executou, tanto dos presos políticos, mas a gente faz a denúncia aí do Esquadrão da Morte, que rondava a periferia, né, nessa época. Eles perseguiam, o Estado perseguia os subversivos, mas só por você ser preto, estar na periferia, ele já te condenava como subversivo e te matava junto também. E aí, por isso que tem uma vala comum aqui, foi encontrado mais de 1.049 ossadas. Então, né, num buraco só foi achado tudo essas pessoas que eles queriam sumir com elas. Então, essa vala é uma vala da década de 70, e ela foi descoberta aí através do estudo do Caco Barcelos, estava escrevendo o livro Rota 66, e aí o pessoal lá falou que tinha essa denúncia, não podia fazer na época, né, porque senão eles iam para essa vala, né, mas aí foi aí na década de 90 que Caco Barcelos fez essa denúncia, e era a gestão da Erundina manda abrir, tira 1.049 ossadas. Essas ossadas se misturaram, né, que elas foram para a Unicamp, e da Unicamp eles fizeram uma análise errada, misturando as ossadas, né, pelo tamanho do crânio, e eles só estavam procurando 49 presos políticos, numa vala de 1.049, essas mil a mais de quem né? Então, eram ossadas de crianças do surto de meningite, que o Estado tentou esconder, acharam 5 ou 6 presos políticos, mas o resto é da morte de jovem em desenvolvimento, com tiro de marca de defesa, tiro na mão, tiro na cabeça, de execução, que era o Esquadrão da Morte que rondava a periferia, que ainda ronda até hoje, né? A ditadura só velou para os jovens da periferia, porque elas são o alvo do Estado, elas que estão sendo executadas, e isso, né? Isso vai acontecendo a todo momento tem gente morrendo nas periferias, e a gente precisa fazer esse debate, essa discussão, porque até países de fora pediu né, uma explicação, porque tanto jovem morre aqui tanto na cidade de São Paulo, mas, a gente vê em todos os estados do Brasil, a gente vê esse aumento de jovens sendo mortos pela mão do Estado, e isso não acontece nada, né? A gente vê, e isso virou uma rotina da corporação, e a gente tem que dar uma freada, porque não dá mais a gente ficar apanhando à toa, né? Sendo condenado, né? Dando esse aval pro Estado, né? Dando esse aval para a polícia militar, na qual ela te julga, né? Te olha e te julga. Se te julgar a morte, ela vai lá e te mata, e acabou, e já era, e fica por isso mesmo, é outro dia, né? E a gente tem que condenar isso. A gente tem que fazer uma reivindicação e um diálogo sobre essas mortes que estão acontecendo. A gente está rompendo, né, um ciclo, acabando com o ciclo de diversas famílias, né? É difícil, né? Quando você vê a família, tem um jovem que morreu, né? Pensando em diversas outras frentes e outras perspectivas para ele, e é rompido pela mão do próprio Estado, que tem que garantir a vida dessas pessoas, né? Então, foi aí que a gente vem fazendo esse trabalho, avançando aí com a rede de proteção. Quiser curtir lá a rede de proteção no Facebook, a gente agora está com a campanha de denúncia aí, de violação, pode fazer uma denúncia anônima, que a gente faz a questão de encaminhar essas denúncias.
Estão aí com o site também, tem também a denúncia trabalhista, a gente vem fazendo outra frente, mas tem diversas ações lá, só acompanhar E aí. Cleiton, e nos últimos meses, durante a pandemia, como é que tem se comportado a polícia, o Estado, frente ao jovem da periferia? Tem sido mais violento? Como é que... Aumentou mais a ação policial, aumentou mais a violação de direito, né? Infelizmente. A gente aqui está analisando, não, por que diminuiu? Mas não, aumentou o negócio. Então a gente vê que a polícia, ela está avançando, a gente viu os últimos, né, os últimos acontecimentos aí, vê como é a ação da polícia, é tapa na cara do jovem, né, não tem uma ação na qual eles eram preparados, mas sim vem com uma violação, e a própria polícia também são vítimas, né, de um trabalho precário, que sim, também são oriundos da periferia. Então o Estado faz a população, ela lutar contra ela própria, né. Então, dividir para governar, né? Não tem como. E isso é um contexto histórico que sempre aconteceu em diversas épocas, né? Sim. Né? Aconteceu, e isso a gente vê, e isso que a gente vivencia é o contemporâneo, mas o modelo é o mesmo, meu. É o mesmo modelo, né? Enquanto um está no poder, a gente está se matando, né? Isso sempre aconteceu, né? Na organização social do desenvolvimento no desenvolvimento até chegar no capital, né? Desenvolvimento dessas populações. Da sociedade humana. E, Cleiton, fala um pouco, mudando um pouco de assunto, né? Continuando aquele negócio, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, arte e sustentabilidade também, né? Fala um pouco sobre esse projeto de sustentabilidade que vocês encampam ali em Perus. Então, além do trabalho de arte, de ações, de oficinas, né, o trabalho do cursinho, diversas oficinas, das produções culturais, dos eventos, a gente tem um plano de desenvolvimento sustentável local, que é o Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, né, que foi uma ação construída aí junto com a comunidade, numa universidade livre e colaborativa, então é uma universidade aberta aí para quem quiser participar. Então teve diversas pessoas, né, professores, universitários e a comunidade local. Isso foi organizado em 2011, e através dessa universidade livre a gente estudou todo o nosso território na perspectiva desse desenvolvimento. Começamos a princípio com a fábrica ali, esse triângulo de desenvolvimento do bairro. Aí quando a gente foi fazer um estudo maior, a gente viu que podia ampliar mais as nossas ações. Foi aí que desde 2011 a gente foi fazendo esse estudo. Em 2014 a gente apresentou o Território de Interesse da Cultura e da Paisagem no plano diretor da cidade, e ele foi aprovado. Então foi a partir daí que a gente vem fazendo um trabalho em cima dessa pesquisa aí desde 2011, e isso se desdobrou como uma ação efetiva no Museu Territorial, que a gente vem praticando aí, que é o Museu Territorial, né, de Interesse da Cultura e Paisagem, Tecoa-Jopoí, que é território indígena, né, Tecoa-Jopoí é a reciprocidade indígena, que é o contrário do que a gente vivencia, né, do capital. Quanto mais acumula, mais prestígio você tem. Jopoí quanto mais se oferece, mais prestígio você tem. Então, é uma cultura... A gente está devolvendo o território para quem é o dono de verdade, né? Que são os indígenas. E aqui no território a gente tem a aldeia dos Guarani, né? Que é um território Guarani. A gente fala aqui que a região é toda Guarani, né? Desde o Pico do Jaraguá. Porque teve esse processo também. Aqui foi a região que teve essa... era frente de deslocamento, né? Então, os Guarani chegaram primeiro antes de formar a questão do território. A gente que encurralou os Guarani no Pico do Jaraguá, né? E a partir daí a gente fez esse mapeamento, e através do museu a gente faz essas ações na perspectiva de desenvolvimento e de sustentabilidade desse território noroeste, que é Peru, Jaraguá e Anhanguera.
E aí a gente faz desse museu, reconta pontos históricos do desenvolvimento do Brasil, onde aconteceu realmente. A gente já faz uma frente também pautando por que os museus não estão na periferia, né? Qual é o museu da cidade que está na periferia? Então, a gente constrói um museu, e é um museu de um outro formato, que é um museu territorial, quebrando a lógica, né, do lugar quadrado, onde tem uma peça lá, você não pode pôr a mão, passar a faixa, e o cara tem uma pessoa lá pitando para você tirar a mão, falar, não, pode tocar, né? O nosso museu é o vivenciar ele, né? Então, quanto mais você tocar, mais, né, melhor fica o negócio aqui no território, entender esse desenvolvimento. Então, aí a gente reconta momentos históricos do desenvolvimento do Brasil a partir das ações que aconteceram no território, valorizando esse local. Então, a região noroeste, começando aí com o Pico de Araguá, foi o primeiro local a encontrar ouro na região, onde teve a exploração, né, na década aí da invasão dos portugueses. Então, a gente aqui no território Pico do Jaraguá foi um dos primeiros lugares a encontrar ouro. A gente tem a casa do bandeirista da família dos Afonso Sardinha, né? Um dos primeiros bandeirantes a chegar e explorar essa região. Tem uma casa bandeirista de 1580 ali no Pico do Jaraguá, né? Fim do século XVI, que fez a primeira, escravizaram as populações indígenas desse território e trouxe a leva de angolanos para explorar esse ouro. Eles conseguiram lavar todo o ouro do território e mandaram para Portugal, e depois vazaram e deixaram, né, o território todo degradado. Então, nesse meio, teve essa casa que está lá no Pico de Jaraguá, ela tem uma senzala, então teve processo, né, escravista, tanto dos indígenas como dos negros, né, que avançou aqui para o território, e avançou mais para o interior paulista, aí, né, nesse processo de exploração, na qual a gente conhece aí, né, não conhece a parte cruel, mas conhece que conta, né, nos livros aí. E a gente faz as trilhas educativas, então uma das trilhas aí na aldeia, que lá ainda mantém a aldeia Guarani, para entender um pouco da cultura deles, e aí a gente faz esse processo, né, que é uma contradição. No lugar onde tem a aldeia, tem uma casa bandeirista, na qual teve sempre teve confronto aí no processo de escravidão. E aí a gente sobe o pico, até chegar no Pico de Jaraguá, que é o ponto mais alto da cidade, para a gente entender a exploração que vem acontecendo com a especulação imobiliária. De um lado, a gente vê a selva de pedra, e do outro, uma parte verde que a gente tenta amenizar, né, o impacto, porém, a especulação está avançando, ainda mais com Bruno Covas ganhando, que, foi as empreiteiras que investiu na campanha dele, então, vai avançar muito para esses territórios periféricos, e vai expulsando as pessoas mais vulneráveis, né, pensando no desenvolvimento e verticalização da cidade. Uma das trilhas é essa, né, na época da colonização e da exploração do ouro. Lá no Morro Doce tem as cavas de ouros, né, que foi encontrada aí, por isso que também Morro Doce é famoso. Um outro processo, a gente avança aí para a questão da fábrica de cimento, a primeira fábrica, por conta da construção da linha férrea para escoação de mercadoria, né, para levar a matéria-prima, né, se constrói a famosa highway, né, não sei falar, é a linha 7, mas é a highway que foi construída também através de mão de obra escrava e passa pela região de Perus, né, e a região de Perus era onde abastecia as locomotivas para seguir, né, até Santos, ou subir até Jundiaí. Então, aqui era o ponto de abastecimento. E aí começou a pensar também, né, nesse propósito de vilas, né, por conta dessa estação, que foi um entroncamento. E aí teve um estudo aí dos canadenses, e aí eles estudaram o minério, porque a gente fala que estamos numa rocha preciosa. Tanto com o ouro aqui no Pico, como aqui a gente em volta tem mais de 6 pedreiras, né? Uma das pedreiras é onde está a maior barragem da cidade de São Paulo, está em Perus também, que tá, né? Teve o processo das barragens estourando, a gente tem a maior barragem do estado de São Paulo aqui no nosso território.
Mas aí constrói a linha férrea nesse processo e aí tem um entroncamento que eles fizeram um estudo do minério aqui e constrói a primeira fábrica de cimento do Brasil. E aí começam a explorar todo o território, né, das perspectivas que eu falei, até ter a organização sindical. Então, aqui teve uma importância, porque teve na década lá do processo de Juscelino Kubitschek, pelo desenvolvimento da cidade, o cimento era o ouro, né, para verticalizar a cidade, para pensar no desenvolvimento, cimentar diversos rios, né, que cimentou diversos rios aí, zero túnel, então o cimento era ouro, e aí eles entenderam essa ação, e aí eles começaram a querer também intervir na questão econômica e de potencializar e investir mais nesses operários, né. Então, a fábrica, ela chega como uma fábrica pensando numa produção com uma grande tecnologia para a época, se você for ver, era uma grande, subia as pedras com esteira, e a construção, uma fábrica construída em 1926, começa a produção dela, né? Então, começa em 2 anos, 1924. Se for ver a estrutura, como os caras montou tudo isso naquela época que não tinha luz, não tinha água ali, o bairro não tinha luz, a fábrica tinha, sabe? Então, um processo muito... por isso que penso, no entorno se desenvolve aqui. E ela fecha em 1986, 87, como uma fábrica obsoleta, na qual a família Abdala não quis investir tecnologia, né, para desenvolver isso, e era uma luta que os operários queriam, né? Então, em 50, era uma fábrica canadense, ela teve atividade até 50 pela gestão dos canadenses, e de 50 para frente é a da família Abdala, na qual só explorou os trabalhadores, né? E enricou e não investiu na fábrica, né? Então, teve diversas lutas aí, diversos golpes, que a família dele fez, uma das famílias mais ricas do Brasil, e a gente tem um movimento de reapropriação da fábrica de cimento, que a gente quer transformar ela num centro cultural e numa universidade livre, um espaço de memória ali, que tem muito espaço para acontecer, porque ela é tombada, e esse movimento já vem desde a época dos queixadas, desde a década de 80, que eles têm esse olhar para essa fábrica. Então, a gente só está mantendo essa luta desse movimento. E é um lugar bem importante, que a gente também conta nessa perspectiva desse desenvolvimento, junto com a organização sindical, que é o mais importante ali, da luta dos queixada por conta dos porcos do mato, né, que atacam em bando, né, os queixada nunca está sozinho, e a forma de organização da não violência ativa, que eles inspiram na união e firmeza permanente. Então, a organização desses operários, a ação, que a união e firmeza permanente foi o quê? A luta de organização deles, porque não era só os operários, mas sim as suas companheiras fortaleceram a luta. E foram elas que seguraram a renda familiar, fazendo trabalho na casa das outras pessoas, saindo para trabalhar, enquanto esses operários mantiveram a luta. Alguns foram trabalhar em outros locais, mas mantiveram a luta de 7 anos. E após isso, eles recebem todo esses 7 anos parado, né? Receberam todo esse custo que eles tiveram, eles receberam, mas teve operário que passou fome nesse processo, porque como era a questão da cardeneta, não... trabalhar na fábrica, tem crédito para todo mundo dava crédito, porque sabe que o cara ia receber, então era na cardeneta. Quando os operários fizeram a greve, o Abdala manda cortar as cardenetas desses operários, então ele não dava para eles pegar comida, remédio, o único médico que tinha era na fábrica de cimento, cortou tudo. Então eles começaram a organizar diversos piquetes, iam para frente da fábrica, iam para Anhangabaú, e se organizaram até chegar a maior greve aí, né, que a gente já ele teve história, porém as pessoas não conhecem, né, que tristeza isso. Então a gente incentiva esse contexto histórico, e que perpassou na época da ditadura, e aí a gente fala da questão da vala, né, com os 1.049 ossadas encontradas ali, a gente está na luta de construir um memorial, né,
no território para alocar essas ossadas. Essas ossadas, depois que teve o processo da Unicamp, elas foram para o cemitério do Araçá, até chegar a 2014, Erundina voltar como deputada federal, instalar a Comissão da Verdade, e aí, junto com a Unifesp, a gente constrói o CAAF, né, que é o Centro de Arqueologia e Antropologia Forense, e começa a analisar todas as ossadas na qual foram misturadas. Então, um trabalho minucioso de construir, tipo, quebra-cabeça, pecinha por pecinha, de cada pessoa. Então, a gente já fez análise desde 2014, fizemos análise, achamos algumas pessoas presas políticos, porém, a gente tem o DNA de todas essas ossadas. O que a gente queria fazer? O chamamento público para essas pessoas que teve... essas famílias que teve pessoas desaparecidas na década de 70 e acho que está para essa região, a gente só podia dar uma furada no dedo e cruzar com o DNA, a gente podia achar, né, a família dessas pessoas, fazer um enterro digno após 50 anos depois, né? Então, porque a gente vê lá, acompanha o processo dos familiares dos presos políticos, as pessoas que foram torturadas procurando amigos, sabe? É muito dolorido essa questão dessa história, né? Infelizmente, né? Esse mal que aconteceu e ainda continua. Mas não tem direito ao luto, né? Não teve direito ao luto e ainda o pós-mortem, a violação pós-morte, porque misturaram o corpo, jogaram no fundão lá da Unicamp junto com as carteiras velhas lá, ficava ossando a galera, sabe? E não ter uma dignidade, né? Isso que a gente tentou fazer, porém o Bolsonaro, ano passado, queria levar ano retrasado, queria levar essas ossadas para Brasília, no avião da FAB ainda, olha que viagem, falando que lá ia analisar, cortar custo, ó, o cara dá o dinheiro para a Unifesp, ele já cortou o recurso, que aí teve que romper com as análises, e ele querendo levar, e aí falou, os familiares estão tudo aqui, você vai, como as familiares vai... E os advogados tentando convencer isso, e aí a gente conseguiu lá no Ministério Público Federal manter o negócio aqui, porque o cara queria assumir. O Dória queria tacar fogo em tudo. É muito louco você ver assim, você desacredita, os caras é muito maluco, mano. Como o Estado, ele é violento com a periferia, né? Nossa! É muito louco, você desacredita, você fala, nossa, contar, não acredito, você vendo, você fala, você é louco. Além disso, né, tem essa trilha Ditadura Nunca Mais, porque a gente conta isso para que não aconteça novamente. E tem pessoa falando pela volta da ditadura, né, gente, os militares. Agora a gente viu a ação lá dos Trump, lá, dos apoiadores do Trump. Você acha que não acontecer isso com o Bolsonaro? Vai ter um monte de louco querendo chapar, porque o cara segue a linha do cara, mano. O que o cara fazer, se não acontecer... Isso, um monte de só tem os Bolsonaro, é tudo loucão também, mano, é a mesma linha, né? Você vê os extremistas, assim, os Bolsonaro extremistas, que, pô, vixe, se o Bolsonaro sair e perder a eleição, vai ter vários. Já na eleição lá, teve o Mestre Moa, que aconteceu com o Mestre Moa. Sim. Mano, foi uma discussão, o cara matou o cara na facada, sabe? E outras ações, e outras violações, e outras histórias, né, que aconteceram. Mas é isso. Outra frente que a gente faz é uma trilha de reapropriação de espaço público, que aí a gente faz o desenho das ocupações, do grafite, né? O processo histórico das ocupações. E uma outra aí no MST, falando da trilha Campo-Cidade, da agroecologia, que a gente faz um trabalho junto com o MST, falando da importância da alimentação orgânica, né, que infelizmente a gente só come comida envenenada, vai na feira, só tem fruta bonita, vai, que terra fértil é essa? Tomate vistoso, morango tudo juntinho. E a gente sabe que isso, é muito agrotóxico, ainda mais nessa gestão do Bolsonaro, liberou os mais proibidão, né, e aí a gente fala, caramba, né, tá se matando através da alimentação, né? Então, através disso, a gente tenta gerar uma economia, fundamos uma agência, que chama Agência Queixada, que faz toda a dinamização desse processo.
recebendo pessoas, né? A gente já recebeu mais de 30 países para contar esse contexto histórico, e todo esse orçamento fica no território. Então, se a gente vai lá na aldeia, o dinheiro fica na aldeia, você vai no MST, fica no MST, faz um entorno aqui com os comerciantes locais, pensando nessa distribuição. A gente fundou aí uma hospedaria junto com as casas locais aí, né? O Puxadinho, onde que a gente tem essa questão do acolhimento, que é um bairro nordestino, né? Então, a gente gera uma economia para as pessoas que acolhem essas pessoas, alimentação, transporte, tudo local. Então, daqui não sai R$1 do território. Investindo, né, nessa sustentabilidade do território e fazendo uma economia menos degradante, né? Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo aí. Aos meus colegas professores, eu indico, viu? Já fiz 2 dessas trilhas aí com o Cleiton. Eu indico para fazer porque é com rigor conceitual, viu? Vale a pena. Não, e tem essa questão do resgate histórico, né? Que se a gente parar para pensar, é bem isso que ele estava falando mesmo. A gente tende a repetir os mesmos erros porque a gente não conhece a nossa história. Se a gente conhecesse a nossa história, se a gente discutisse sobre o que aconteceu, se a gente refletisse sobre as gravidades, né, que aconteceram, a gente repensasse melhor posturas e, consequentemente, teríamos consequências diferentes. Isso é um fato, não tem como negar. E é por isso que a gente vê hoje, vou dizer até assim, um Zé Doidinho da vida, falando que quer volta de ditadura, porque esse provavelmente não sabe o que é uma ditadura. Esse não sabe o que aconteceu numa ditadura, né? Repete os discursos que se escuta por aí. Porque a ditadura só pegou malandro. Não, isso aí você ouviu de alguém, você está dizendo, você não foi estudar, você não sabe o que é. Né? E mesmo que fosse um malandro, se fosse um malandro, ele não era para fazer o que foi feito. Então, assim, vai entender primeiro a tua história, porque a história que aconteceu com o teu povo é a tua história, é a nossa história. Então, a gente precisa primeiro ter esse confronto com a nossa história, entender a nossa história, para ela poder curar na gente e a gente poder fazer diferente, né? Isso é um fato. Mas tá interessante também, como você já tocou nesse ponto, mas como que o Estado ele se torna violento, né, com a periferia, né? E a Quilombar, que ela ocupa o espaço ali no Perus que o Estado deveria ocupar, e que não ocupa. O Estado não faz. O Estado ele é ausente em levar cultura, o Estado é ausente em trabalhar a questão da sustentabilidade local, o Estado é ausente em dar um suporte a essa população e comunidades como a Quilombar, que outras, né, que ele disse aí, né, na Brasilândia, na cidade de Tiradentes, ocupam esse espaço, né? E essas comunidades, esses centros de cultura, eles deveriam ser mais valorizados, né? O Estado deveria vê-los como parceiros. Mas não é o que acontece nessas últimas administrações. Né? Vem como... lá vem encher o saco, lá vem pegar verbo. Não é assim, gente. Temos que valorizar, né? Como eu costumo falar para os alunos, São Paulo é muito além do seu bairro. Né? São Paulo é grande, São Paulo é diverso. Né? E a gente tem que pensar, a gente tem que ver além, né, dos nossos muros. E a luta da periferia, ela faz parte de São Paulo. Né? Um bairro como Perus é um bairro histórico, né? É até uma questão de legitimidade, uma questão de significância para o jovem lá de Perus, olhar para uma fábrica, como uma fábrica de cimento lá dos Abidá, e falar, aqui teve uma luta de resistência, a maior greve do Brasil foi aqui. Os caras se organizaram, mó louco isso. O moleque olhar ali e ter orgulho daquilo. Orgulho, Ele olhar um MC lá de Perus, né, o cara fazer uma letra bonita, um poema, e falar, quero ser como aquele cara. Né, trazer significação para aquele bairro, né, para o bairro. E melhorar a autoestima da população local também. Isso é muito importante. Né? É isso aí que eu queria comentar também. Não, a luta é a questão de identidade e valorização da periferia. Uma das reivindicações do movimento é
3% para a cultura, 1,5% para a periferia. A gente já poderia pensar, porque eles veem a cultura como entretenimento, não vê como geração de economia, né, e desenvolvimento. E também é estratégico, porque eles sabem que uma das frentes que mais faz reivindicação é a cultura, né? E faz reivindicação através da arte, né? Então, estão reivindicando através da... Cada ação é uma ação de reivindicação de direito, né? Então, ele sabe, se der muito, né, muito recurso, sabe que vai ser a revolução acontece, né? Como já está sendo cobrado, né? Então, é isso. Não vão investir na cultura nem a pau, como não vão investir, vão segurar a educação, né? A questão de direitos humanos já foi banido, né? Porque sabe que a população periférica sabe se organizar e se organiza com pouco, né? Quanto menos, né? Se tivesse um incentivo maior, fazia a transformação, com certeza. Bom. Gente, nós já estamos com mais de 1 hora de live, né? Que realmente o assunto... A gente se empolga ouvindo o Cleito falar, porque, assim, são muitos projetos, né? Deu para perceber que eles têm muitas frentes, tem assim, é um trabalho bem amplo, é bem grande, e que em 15... nem 15, nem sei se é 15, quase 16 anos já. É muita coisa. Vamos ir para os 16, né? Entramos em 2021, então vamos aumentar a conta. Então, assim, é muita coisa para ser feita, né? É muita coisa que já foi feita e assim, sempre tem o que fazer, né? Então, apesar da gente já ter passado de 1 hora e 15 de live, eu ainda queria perguntar uma coisa. Aí depois eu passo a palavra para o Cleito fazer a finalização dele, e a gente desde já agradece muito a oportunidade de te ouvir, de conhecer mais sobre essa realidade, sobre os projetos, né? E saber o quanto que uma pessoa ela pode fazer, né? Porque se você observar, ele começou isso aí lá atrás e hoje ele não escovou o dente, né? Então essa é a hora pai. Você já escovou o dente? Pausa dramática. É a rotina da noite, gente. Faz parte. Então, assim, o que eu queria saber é assim, às vezes as pessoas, elas pensam assim, eu sou só uma, não tenho, eu não sei o que fazer. O que eu poderia fazer para ajudar? Não sei. Aí eu penso, a pessoa às vezes não tem uma ideia, não tem uma iniciativa, uma atitude de fazer alguma coisa, mas ela pode se engajar em algum movimento que já existe, né? Ela pode ajudar alguma coisa que já existe. E hoje, se alguém quisesse ajudar a Quilombac, de que forma que as pessoas poderiam ajudar o grupo, fortalecer o grupo, a comunidade, de que forma que as pessoas poderiam entrar em contato, o que poderia ser feito, assim? Então, a gente aceita ajuda de todas as maneiras, né? A gente tem questão de doação, se tiver doação, a gente aceita, mas também a proposta das pessoas irem lá conhecer, porque é o que a gente gosta, de as pessoas irem conhecer, a questão do afetivo, o acolhimento, que é o importante, que a gente trabalha muito, colher essas pessoas, e lá a gente contar todo o contexto histórico do território de desenvolvimento. As pessoas estão lá, e quem quiser pensar em ações e desenvolvimento, a gente está aberto para pensar junto, pensar também em proposta de incentivos culturais, né, de escrita de projetos, só chegar e bater, mandar uma mensagem, a gente tenta desenrolar e efetivar essas ações. Então, a comunidade é esse espaço, né, de confluência, onde recebe diversas pessoas, onde as pessoas, os tortos, estão lá na Quilombac, né, então a gente trabalha com as pessoas subversivas que têm, né, diversos pensamentos e ações, e tentar incentivar outras pessoas a produzirem, a pensar artisticamente em ações de desenvolvimento para o território, né. Então, a Quilombac é um espaço aberto, onde as pessoas possam chegar a conhecer. Se gostar, fica. Se não gostar, também está tudo de boa. Legal. Então, aproveitar aqui, para curtir a página da Quilombac, no Instagram, Quilombac, Facebook. Já fortalece bastante acompanhar as nossas ações, né? Divulgar aí já é uma contribuição muito importante.
Aproveitar também e mandar um abraço aqui para o Thiago, que curtiu aqui a nossa live, a Andréia, a Paula, a Tânia, o Hélio, né, a Bruna também, que participou aqui. Mandar um abraço pessoal que assistiu aqui a nossa live. E a gente agradece muito, muito, muito a disponibilidade, né, do Cleiton de ter vindo hoje aqui, conversar com a gente, explicar como que funciona tudo isso. Acho que foi muito importante, foi muito válido, eu acho que a gente tem que estar sempre refletindo sobre isso, porque é exatamente como ele colocou, né? O Estado é muito forte com a periferia, né? Pega muito pesado, e a gente precisa se fortalecer, e a gente precisa entender de que forma que a gente pode mudar esse contexto, seja através da arte, da cultura, da música, da dança, não importa, não importa, mas que a gente precisa mudar, a gente precisa mudar. E aí eu passo a palavra para o Cleiton, para ele fazer o encerramento dele, as últimas palavras dele, deixar aí um salve para a galera, o que ele quiser. Então, queria agradecer novamente, né, o convite em participar aí, dialogar um pouquinho, falar do que a gente vem desenvolvendo, né, pensar em ações para a valorização das periferias, né, ela sempre existiu e sempre resistirá, né, a periferia é muito forte, então é isso que a gente tenta valorizar, e pensar numa produção, num desenvolvimento econômico a partir de outras frentes, né, que não seja essa da exploração, né, infelizmente, né, desse capital, e pensar em manifestações artísticas, porque a cidade de São Paulo já está saturada, não dá mais para as pessoas da periferia irem para o centro atrás de emprego, isso já não funciona mais, né, então a gente pensar em gerar desenvolvimento em território, em localidades, né, que acho que é mais viável do que disputar um todo numa cidade como a cidade de São Paulo. Então, queria agradecer aí, passar um pouco da perspectiva. Quem quiser conhecer, só mandar uma mensagem lá no Facebook, o Instagram, ou ir lá, bater lá na comunidade, ficar do lado da estação de Perus. Nessa época de pandemia, a gente não está aberto, mas a gente dialoga via virtual, a gente ocupa todas as fissuras que derem para nós, a gente está ocupando e fazendo essa reivindicação. Então, agradecer vocês aí, e estamos junto aí no que precisar, beleza? Beleza. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente.